Um bilionário casa-se com uma mulher negra sem teto por uma aposta. Mas na noite de núpcias ele descobre seu segredo, um coração cheio de coragem e um passado repleto de dor e resiliência. O que começa como um jogo se transforma em um amor que abala seus mundos para sempre. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde vocês estão assistindo hoje. A noite do baile da Vogue deveria ser perfeita para Arthur Pereira III. Aos 40 anos, ele tinha tudo o que um homem poderia desejar: boa aparência, dinheiro e uma noiva linda. Mas a vida tinha outros planos. Arthur estava no topo das escadas do Museu de Arte de São Paulo, MASP, puxando sua gravata borboleta. Os flashes das câmeras disparavam enquanto repórteres chamavam seu nome. Todos queriam uma foto do solteiro, mais cobiçado de São Paulo, bem do futuro casado. Sua noiva, Beatriz Almeida, estava atrasada como de costume. "Senhor Pereira, por aqui!" Os paparazzi gritaram. Arthur deu a ele seu sorriso ensaiado, aquele que o havia levado à capa da revista Veja. Como CEO do Império da Moda Pereira, ele sabia como jogar o jogo. Sandra Silva, sua assistente, apareceu ao seu lado. "Senhor, há algo que o senhor precisa saber." Seu rosto estava pálido. "É sobre a Sinônimo Noriorita Almeida." Antes que Sandra pudesse terminar, os telefones começaram a vibrar na multidão. O coração de Arthur afundou ao ver o alerta de notícias de última hora. Noiva de herdeiro da moda. É pega em casamento clandestino com modelo italiano. O vídeo estava em todos os lugares em minutos. Beatriz, sua Beatriz, nos braços de Jean-Pierre Dubois, no guarda-roupa de todos os lugares. O carimbo de data e hora mostrava que era de apenas 30 minutos atrás. "Tire-me daqui", Arthur resmungou para Sandra. Mas era tarde demais. Beatriz apareceu no fundo das escadas, seu vestido branco perfeito, seu sorriso falso no lugar. Os repórteres ficaram enlouquecidos. "Beatriz, é verdade? Senhorita Almeida, quanto tempo esse caso está acontecendo? Senhor Pereira, o senhor sabia?" Arthur sentiu a raiva crescendo dentro dele. 3 anos de sua vida, desperdiçados em uma mulher que nem sequer conseguiu esperar até depois do casamento para traí-lo. Ele se virou e invadiu o museu, deixando Beatriz sozinha para enfrentar o circo midiático. Lá dentro, a festa estava a todo vapor. Arthur foi direto para o bar, pedindo um uísque duplo. Sua mãe, Helena Pereira, materializou-se ao seu lado, em seu vestido de estilista. "Querido, precisamos lidar com isso com cuidado", disse ela batendo em seu braço. "Talvez seja para o melhor. Nunca achei que ela fosse adequada." Arthur riu amargamente. "Adequada? Mãe, ela era exatamente o que você queria. Rica, branca, da família certa. E veja como isso acabou." Enquanto esvaziava seu copo, ele viu algo através da multidão. Uma jovem mulher negra estava silenciosamente arrumando flores em um canto, seus movimentos graciosos e concentrados. Apesar do caos ao seu redor, ela trabalhou com concentração perfeita, criando beleza a partir de simples flores. "Sabe o quê?" disse Arthur em voz alta, chamando a atenção dos frequentadores da festa próximos. "Aposto que eu poderia pegar qualquer mulher, e transformá-la em uma dama da sociedade melhor do que Beatriz jamais foi. Na verdade, o uísque estava definitivamente falando agora. Aposto que eu poderia fazer isso em 30 dias. A multidão murmurou. O rosto de Helena ficou pálido. "Arthur, querido, você está chateado. Vamos para casa." Mas Arthur já estava se movendo pela multidão em direção à arrumadora de flores. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, e ele ficou impressionado com a dignidade silenciosa em seus olhos. "Qual seu nome?" exigiu ele. "Catarina Silva", respondeu ela calmamente, continuando seu trabalho. "E o que você faz além de arrumar flores?" "No momento, tento sobreviver." Ela encontrou seu olhar firmemente. "Sou sem teto, Sr. Pereira. Faço bicos onde consigo." A multidão ofegou. Arthur sorriu, um brilho perigoso em seus olhos. "Perfeito. Que tal ganhar 100 mil reais?" Catarina colocou cuidadosamente a última rosa em seu arranjo. "Estou ouvindo. 30 dias. Vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre alta sociedade. Você vai morar na minha mansão, usar as melhores roupas, aprender com os melhores professores. No final do mês, você vai participar do Baile Beneficente Pereira como minha acompanhante. Se você conseguir, o dinheiro é seu."
O cômodo havia ficado silencioso. Todos esperavam sua resposta. Catarina olhou para ele pensativamente. Tenho condições, disse ela finalmente. Arthur riu. Condições? Você é sem teto e está me dando condições? Sim, sua voz era firme. Metade do dinheiro vai para a criação de uma fundação para mulheres sem teto. E quero por escrito que eu mantenha total controle sobre minhas próprias decisões durante esses 30 dias. Não serei sua marionete, Sr. Pereira. Arthur olhou para ela impressionado apesar de si mesmo. Feito. Começamos amanhã. Quando a multidão irrompeu em uma conversa animada, Helena agarrou o braço de Arthur. Você enlouqueceu? O que as pessoas vão dizer? Arthur observou Catarina voltar para suas flores, ignorando os sussurros ao seu redor. Elas vão dizer o que quiserem, mãe, mas acho que estamos prestes a dar a elas algo novo para comentar. O que ninguém sabia, nem o próprio Arthur, era que essa aposta bêbada estava prestes a mudar tudo, não apenas para ele e Catarina, mas para todo o mundo da alta sociedade paulistana. Os próximos 30 dias os testariam de maneiras que nunca esperaram e lhes ensinariam que a verdadeira classe não tem nada a ver com dinheiro ou status social. Sandra já estava ao telefone, preparando os contratos. Amanhã, o experimento começaria. Mas naquela noite, Arthur Pereira III havia lançado um desafio que abalaria os fundamentos de seu mundo privilegiado e seu próprio coração para sempre. Na manhã seguinte ao baile da Vogue, Arthur tinha ressaca e estava tendo dúvidas. Ele estava sentado em seu escritório, assistindo à cobertura televisiva de sua humilhação, sendo reproduzida repetidamente em todos os canais. As manchetes estavam piorando. Escândalo da noiva do CEO da moda. E herdeiro Pereira faz aposta. Bêbado com mulher sem teto. Com o que exatamente eu concordei? Perguntou Arthur a Sandra, esfregando as têmporas. De acordo com o contrato que redigi ontem à noite, o senhor está dando à senhorita Silva 30 dias de treinamento, em troca de R$100 mil, metade dos quais vai para sua fundação. Sandra conferiu seu tablet. Ela deve estar aqui a qualquer minuto. A campainha tocou e Elias, o mordomo de Arthur, apareceu parecendo desconfortável. Senhor, a senhorita Silva está aqui. Ela está no hall de entrada. Arthur saiu para encontrar Catarina, parada calmamente em seu hall de entrada, de mármore, carregando uma pequena mochila. Ela usava roupas limpas, mas usadas, e seu cabelo estava cuidadosamente trançado. A luz do sol da manhã que entrava pelas janelas mostrava o cansaço em seu rosto, mas sua postura era perfeita. Você dormiu? Perguntou ele. O abrigo estava cheio ontem à noite, respondeu ela simplesmente. Mas estou pronta para começar. Algo se contorceu no peito de Arthur. Antes que ele pudesse responder, sua mãe irrompeu no hall de entrada. Arthur, querido, temos uma situação. A diretoria do Clube de Campo de São Paulo está se reunindo hoje sobre... Bem, ela lançou um olhar para Catarina. Eles estão preocupados com certos novos elementos em nosso círculo social. Quer dizer que eles não querem uma mulher negra sem teto em seu precioso clube, disse Catarina calmamente, levantando-se. Não se preocupe, Sra. Pereira. Estou acostumada com pessoas assim. Ora, veja só, resmungou Helena. Se você vai fazer parte desse experimento, precisa aprender o seu lugar. Mãe! A voz de Arthur foi aguda. Catarina está certa. E resolva isso diretamente comigo. Depois que Helena saiu furiosa, Catarina se voltou para Arthur. Você não precisa lutar minhas batalhas. Eu sei, mas talvez eu queira. Os olhos deles se encontraram, e algo mudou no ar entre eles. O momento foi interrompido pela entrada apressada de Sandra. Senhor, há um problema. A imprensa está lá fora. Alguém vazou fotos da primeira aula de etiqueta da Catarina. Arthur amaldiçoou. Como eles... Ele parou, lembrando-se de como sua mãe tinha ficado no celular a manhã toda. Catarina foi até a janela. De fato, fotógrafos estavam amontoados nos portões. As manchetes seriam brutais amanhã. Eu não consigo fazer isso, disse ela baixinho. Eu não consigo ser o que eles querem que eu seja. Não, disse Arthur, se aproximando para ficar ao lado dela. Mas você pode ser melhor. Mostre a eles quem você realmente é. Naquela tarde, Arthur cancelou todas as aulas de Catarina. Em vez disso, a levou para a sala de música da mansão. Sandra me disse que você costumava tocar piano na escola de música do Rio de Janeiro, disse ele.
Mostre-me. Catarina hesitou, depois sentou-se ao piano de cauda. Seus dedos tocaram as teclas e, de repente, a sala se encheu com Villa-Lobos. Arthur observou maravilhado enquanto ela tocava, seu rosto transformado pela música. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. É assim que a verdadeira classe se manifesta, disse ele finalmente. Não pelas regras ou pelos modos deles. Essa graça que você tem quando toca, é isso que precisamos mostrar a eles. Faz tanto tempo que não toco, admitiu. Catarina. Depois que minha mãe ficou doente, eu tive que vender meu piano para pagar as contas médicas. E quando ela morreu, ela parou, lutando contra as lágrimas. Sem pensar, Arthur estendeu a mão e pegou a dela. O piano é seu. Pratique quando quiser. Eu não preciso da sua caridade. Não é caridade. É um investimento em quem você realmente é. Naquela noite, Helena encontrou Beatriz em um restaurante exclusivo no centro. O plano não está funcionando, reclamou Beatriz. Em vez de ser humilhada, ela está realmente conquistando ele. Paciência, querida, Helena sorriu. Convidei alguns convidados especiais para o jantar de amanhã. Vamos ver como nossa pequena Cinderela lida com a verdadeira pressão. De volta à mansão, Catarina não conseguia dormir novamente. Ela foi até a sala de música e começou a tocar baixinho. No andar de cima, Arthur estava acordado, ouvindo a música suave flutuando pelos pisos. Nenhum deles percebeu ainda, mas a aposta estava se tornando algo completamente diferente. À medida que as notas de piano flutuavam pela casa escura, velhas, paredes começavam a ruir, paredes de preconceito, de orgulho, de pretensão. E em algum lugar naquela música, dois corações estavam aprendendo um novo ritmo. Na noite seguinte, a mansão Pereira fervilhava de atividade enquanto a equipe se preparava para o jantar mensal de Helena. Catarina estava em seu quarto, olhando para o vestido que Arthur havia enviado. Um simples vestido de coquetel preto que provavelmente custava mais que 1 ano de aluguel em sua vida antiga. Luísa entrou, já vestida para o jantar. Precisa de ajuda? Mamãe convidou metade da diretoria do Clube de Campo de São Paulo esta noite. Ela está aprontando alguma coisa. Eu sei, disse Catarina vestindo o vestido. Ela quer que eu fraqueje. Bem, não vamos deixar isso acontecer. Luísa sorriu e tirou uma nécessaire. Vamos mostrar a eles do que você é feita. Embaixo, Arthur cumprimentou as primeiras chegadas, o senhor e a senhora Wellington, da diretoria do clube. Helena nos disse que você tem uma convidada especial hospedada com você, disse a senhora Wellington com um sorriso fino. Sim, Catarina Silva. Acredito que vocês a acharão bastante notável. Arthur manteve o tom agradável, mas seus olhos estavam duros. Os convidados entraram, todos com vestidos de grife e sorrisos falsos. Então Beatriz chegou, vestindo um vestido vermelho que gritava por atenção. Arthur, querido, exclamou. Ela, sua mãe insistiu que eu viesse. A mandíbula de Arthur se contraiu. Antes que ele pudesse responder, um murmúrio percorreu a multidão. Catarina descia a escada principal e todas as cabeças se viraram para observar. O simples vestido preto a vestia perfeitamente. Seu cabelo estava elegantemente penteado e ela se movia com graça natural. Mas foram seus olhos que chamaram a atenção de todos, orgulhosos, confiantes e completamente destemidos. Ela se arruma bem, disse Beatriz em voz alta, quase como uma verdadeira dama. Catarina chegou ao pé das escadas e sorriu. Obrigada, Beatriz. Vindo de alguém que trai o noivo nos guarda-roupas de casacos, isso é um grande elogio. A multidão ofegou. Arthur escondeu um sorriso atrás da mão. Helena interveio rapidamente. Vamos todos para a sala de jantar, que tal? A disposição das mesas foi claramente planejada para deixar Catarina desconfortável, colocada entre os membros mais sisudos da diretoria. Mas quando o primeiro prato chegou, ela lidou com tudo perfeitamente. Os talheres certos, a conversa fiada certa, a quantidade certa de charme. Senhorita Silva, disse o Sr. Wellington, Helena mencionou que você era desabrigada antes deste arranjo. Que fascinante. Conte-nos, como foi isso? A mesa ficou em silêncio. Helena sorriu complacentemente, certa de que essa seria a queda de Catarina. Na verdade, disse Catarina calmamente, adoraria contar a vocês sobre isso. Vocês sabiam que 40% das mulheres desabrigadas em São Paulo são ex-profissionais?
Eu era pianista de concerto antes que as contas médicas destruíssem minhas economias. Muitas outras eram professoras, enfermeiras, contabilistas. Ela tomou um gole de água. O abrigo onde eu fiquei estava cheio de mulheres talentosas e educadas que apenas precisavam de uma segunda chance. É por isso que metade da generosa aposta do Sr. Pereira vai para criar uma fundação para ajudá-las. Arthur observou maravilhado enquanto Catarina transformava a armadilha em um triunfo. As mulheres à mesa estavam inclinadas para a frente, interessadas apesar de si mesmas. Até mesmo alguns membros da diretoria pareciam pensativos, mas Beatriz não havia terminado. Ah, como você é caridosa! E diga-nos, o que mais você planeja fazer com o dinheiro de Arthur? O dinheiro não é importante, respondeu Catarina. O que importa é mudar a maneira como as pessoas pensam. Por exemplo, vocês sabiam que o clube de campo que alguns de vocês estão tão preocupados em me deixar entrar foi construído por trabalhadores negros em 1910? Eles simplesmente não tinham permissão para entrar depois que ele ficou pronto. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. O rosto de Helena estava vermelho de raiva, mas vários convidados pareciam envergonhados. Mais vinho, alguém? Ofereceu Arthur, incapaz de esconder seu orgulho na maneira como Catarina lidou com a situação. O jantar continuou, mas a dinâmica havia mudado. Catarina respondeu a cada insulto sutil com graça, cada armadilha com sabedoria. Na sobremesa, até a senhora Wellington estava perguntando sobre a fundação. Beatriz saiu cedo, seguida por Helena. Arthur as encontrou discutindo no corredor. Ela está arruinando tudo, sibilou Beatriz. Você me prometeu que isso ia funcionar. Paciência, disse Helena. Tenho outro plano. O baile beneficente Pereira ainda está a semanas de distância. Arthur recuou silenciosamente, com o coração batendo forte. O que eles estavam planejando? Mais tarde naquela noite ele encontrou Catarina na sala de música novamente. Você foi incrível esta noite. Ela olhou do piano. Eu quis dizer o que disse sobre a fundação. Essas aulas, esses jantares chiques, não são o objetivo real para mim. Eu sei. Arthur sentou-se ao lado dela no banco do piano. Estou começando a entender muitas coisas que não entendia antes. Os ombros dele se tocaram e nenhum se afastou. Catarina começou a tocar suavemente. Lua Clara, de Ernesto Nazareth. Quando minha mãe morreu, disse ela baixinho, suas últimas palavras foram: não deixe que eles diminuam sua luz. Eu não entendi naquela época, mas agora entendo. Arthur observou suas mãos se moverem sobre as teclas. Sua luz é brilhante demais para que alguém a diminua, disse ele suavemente. Na porta, Luísa os observava com um sorriso compreensivo. Mas lá em cima, Helena estava novamente ao telefone. É hora da fase 2, disse ela a Beatriz. Ligue para aquele repórter que você conhece. Acho que é hora do mundo saber exatamente quem é Catarina Silva. A música continuou doce e triste, enquanto nuvens se acumulavam no horizonte. A aposta que começou como um plano de vingança estava se tornando algo perigoso. Não porque poderia falhar, mas porque poderia ter sucesso de maneiras que nenhum deles esperava. As manchetes da manhã atingiram como uma bomba. O experimento de desabrigados Pereira, a verdade sombria sobre Catarina Silva. Arthur encontrou o jornal em sua mesa, com fotos de Catarina espalhadas pela primeira página. O artigo foi brutal, cheio de meias-verdades distorcidas sobre seu passado. Você sabia? Helena estava na porta mostrando outra cópia do jornal. Ela foi presa uma vez, por invasão na escola de música do Rio de Janeiro depois que a expulsaram. Deixe-me adivinhar, disse Arthur friamente. A sua amiga Beatriz, a repórter, escreveu isso? O público tem o direito de saber quem você está trazendo para nosso mundo. Não, mãe. Você simplesmente não conseguia suportar vê-la ter sucesso. Antes que Helena pudesse responder, Sandra entrou correndo. Senhor, a senhorita Silva foi embora. O coração de Arthur parou. O que você quer dizer, foi embora? Ela saiu cedo esta manhã. Levou apenas sua velha mochila. Deixou tudo o resto. Arthur correu para a suíte azul. Na cama perfeitamente arrumada, estava o vestido preto do jantar com um bilhete. Obrigada pelo sonho, mas eu não pertenço ao seu mundo. Encontre-a, ordenou ele a Sandra. Verifique todos os abrigos da cidade. Ah, querido, suspirou Helena. Talvez seja melhor assim. Agora tudo pode voltar ao normal. Normal? Arthur se voltou para sua mãe.
Você quer dizer de volta? A nossa bolha privilegiada, onde fingimos que pessoas como Catarina não existem? Onde julgamos todos pela conta bancária em vez do caráter? Eu estava tentando te proteger. Não, você estava se protegendo. Sua preciosa posição social, seu status no clube de campo de São Paulo. Arthur pegou suas chaves. Vou encontrá-la. Mas São Paulo era uma cidade grande e Catarina sabia como desaparecer. Arthur passou horas dirigindo sob a chuva, verificando abrigos e cozinhas populares. Ninguém a tinha visto. Finalmente, exausto e encharcado, ele acabou na Catedral da Sé, São Paulo. Para sua surpresa, uma música suave de piano vinha de dentro. Lá estava ela, sentada no velho piano da igreja no canto, tocando Heitor Villa-Lobos. Seus ombros estavam molhados pela chuva e ela vestia suas roupas velhas, mas suas costas estavam retas como sempre. O padre me deixa tocar às vezes, disse ela sem se virar, quando a igreja está vazia. O artigo era quase verdade. Seus dedos continuaram se movendo sobre as teclas. Eu realmente invadi a escola de música do Rio de Janeiro. Depois que minha mãe morreu, depois que eu perdi tudo, eu só precisava tocar mais uma vez. A música era tudo o que me restava. Arthur sentou-se ao lado dela no banco. Por que você não me contou? Isso teria importado? No seu mundo, pessoas como eu são histórias de sucesso ou contos de advertência. Não há meio termo. Meu mundo precisa mudar. Ele estendeu a mão e parou suas mãos nas teclas. E você está me ajudando a ver isso. Ela finalmente olhou para ele. A aposta foi um erro. Você não pode mudar a sociedade com uma história de transformação. Isso não é mais sobre a aposta. Sua voz estava rouca de emoção. Catarina, você mudou tudo. A maneira como penso, a maneira como vejo as pessoas. A maneira como vejo você. Uma lágrima escorria por sua bochecha. Eu não posso voltar para lá. Sua mãe, Beatriz, os jornais, eles nunca me aceitarão. Então, nós vamos fazê-los te aceitar. Juntos. Ele enxugou sua lágrima. Volte. Não pela aposta, não por eles. Por mim. Ela o olhou por um longo momento. Por quê? Porque acho que estou me apaixonando por você, disse ele simplesmente. E isso me assusta mais do que qualquer escândalo. De volta à mansão, Helena ficou chocada ao vê-los voltarem juntos. Mas antes que ela pudesse falar, Luísa se adiantou. Mãe, precisamos conversar. Ela mostrou seu telefone. Tenho provas de que você e Beatriz plantaram essa história. Se algo assim acontecer de novo, vai para o público. O rosto de Helena ficou pálido. Você não ousaria. Tente-me. Luísa abraçou Catarina. Bem-vinda ao lar, irmã. Naquela noite, Catarina tocou o piano da mansão novamente, mas desta vez Arthur sentou-se com ela, os ombros se tocando, os corações batendo em uníssono com a música. Em seu quarto, Helena olhava para seu telefone, onde a última mensagem de Beatriz brilhava. Isso não acabou. Espere até que eles ouçam o que eu encontrei no Rio de Janeiro. A tempestade não havia acabado, mas algo havia mudado. Ao escolher voltar, Catarina havia demonstrado mais coragem do que qualquer socialite em suas festas chiques. E ao escolhê-la, Arthur finalmente havia se tornado o homem que ele nasceu para ser. A questão era, seu amor seria forte o suficiente para o que estava por vir? Beatriz Almeida estava em seu apartamento de cobertura, sorrindo para a pasta, em sua mesa. Seu investigador particular tinha ganhado cada centavo que ela lhe pagou por desenterrar o passado de Catarina no Rio de Janeiro. Etc., disse ela a Helena pelo telefone, tudo o que precisamos para destruí-la. O que exatamente você encontrou? Helena andava de um lado para o outro na sala de estar da mansão. Digamos apenas que nossa pequena pianista tem uma história muito interessante com homens ricos. Beatriz riu. Encontre-me no clube, você precisa ver isso pessoalmente. Enquanto isso, Arthur estava mostrando Catarina a sede do Império da Moda Pereira. Os funcionários tentavam não encará-los enquanto o CEO conduzia uma bela mulher, negra pelo prédio, sua mão repousando levemente em suas costas. E este, disse ele abrindo uma porta, é seu novo escritório. Catarina parou bruscamente. O quê? Você disse que queria que a fundação ajudasse mulheres sem teto. Bem, é daqui que você vai administrá-la. Ele gesticulou para a sala elegante, com sua vista para a região central de São Paulo. A Fundação Catarina Silva Pereira, para empoderamento feminino. Você é a diretora. Lágrimas encheram seus olhos.
Arthur, eu não sei o que dizer. Diga sim. Ele pegou suas mãos. Nessas últimas semanas, vendo você lidar com todos os desafios que lançaram contra você, você é exatamente o que esta empresa precisa. O que eu preciso. Antes que ela pudesse responder, Sandra irrompeu. Senhor, há uma reunião de emergência da diretoria. Eles estão votando em sua liderança. O quê? Arthur checou seu telefone. Eles não podem fazer isso sem me notificar. Beatriz convocou. Ela diz que tem provas de comportamento inadequado. O rosto de Arthur escureceu. Fique aqui, disse ele a Catarina. Eu vou resolver isso. Mas Catarina sacudiu a cabeça. Não. Enfrentamos isso juntos. Eles caminharam lado a lado para a sala de reuniões. Beatriz estava sentada lá com Helena, ambas sorrindo como gatos que tinham pegado um canário. Os membros da diretoria pareciam desconfortáveis. Timing perfeito, disse Beatriz. Ela começou a distribuir pastas. Membros da diretoria, apresento evidências de que o Sr. Pereira tem sido manipulado por uma estelionatária profissional. Catarina congelou ao ver as fotos. Elas a mostravam com um homem mais velho no Rio de Janeiro, entrando em restaurantes e hotéis caros. 3 anos atrás, continuou Beatriz, Catarina Silva era companheira do empresário carioca Ricardo Santos. Ele lhe deu tudo. Roupas, joias, até pagou os tratamentos de sua mãe. Até que ela misteriosamente desapareceu com 50 mil reais de seu dinheiro. Os membros da diretoria murmuraram. Arthur olhou para Catarina, cujo rosto havia ficado pálido. É verdade? Perguntou ele baixinho. Catarina levantou-se, sua voz tremendo, mas firme. Ricardo Santos era o médico da minha mãe. Ele disse que lhe daria tratamentos experimentais que poderiam salvar sua vida, mas o seguro não os cobriria. Ele me fez uma oferta: ser sua companheira, fingir ser sua namorada em eventos, e ele trataria minha mãe. Ela olhou diretamente para a diretoria. Mas tudo era mentira. Os tratamentos eram falsos. Ele estava usando mulheres desesperadas como eu para enfeite, prometendo salvar seus parentes moribundos. Quando descobri, peguei o dinheiro que ele havia prometido para o tratamento da minha mãe e o doei a um verdadeiro centro de pesquisa do câncer. Que conveniente, Beatriz sorriu sarcasticamente. Mas onde está a prova? Aqui, Luísa. Entrou carregando sua própria pasta. Eu também investiguei um pouco. Ricardo Santos perdeu sua licença médica no ano passado. 7 mulheres se apresentaram com histórias semelhantes. O dinheiro que Catarina pegou, ela é a razão pela qual ele foi pego. A sala de reuniões explodiu em caos. Helena começou a falar, mas Arthur a interrompeu. Membros da diretoria, deixem-me ser claro. Se vocês votarem contra minha liderança, porque eu escolhi ajudar alguém a expor um predador e criar uma fundação para ajudar mulheres vulneráveis, levarei toda a minha linha de moda para outro lugar. Sua escolha. Um a um, os membros da diretoria rasgaram as pastas de Beatriz. Esta reunião está encerrada, anunciou o presidente. Mais tarde, no novo escritório de Catarina, Arthur a abraçava enquanto ela chorava. Eu queria te contar sobre o Rio de Janeiro, sussurrou ela. Eu estava com medo. Medo de que eu fosse como ele? Como todos os outros homens ricos que te viam como algo a possuir? Ela acenou com a cabeça contra seu peito. Catarina, ele ergueu seu rosto para o dele. Você é a mulher mais forte e incrível que eu já conheci, e vou passar todos os dias provando que eu a mereço. No corredor, Beatriz os observava através das paredes de vidro, seu rosto contorcido pela raiva. Ela tirou seu telefone e discou. Não funcionou. Não, eu não me importo com o custo. Encontre outra coisa. Todo mundo tem um ponto de ruptura. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Em seu escritório, Catarina estava nos braços de Arthur, finalmente se sentindo segura. Mas nas sombras, novas ameaças estavam se reunindo. A aposta que começou tudo estava quase esquecida agora. Com 2 semanas restantes até o baile beneficente, Pereira, a questão real não era se Catarina se encaixaria na alta sociedade. Era se a alta sociedade era digna dela. Beatriz andava de um lado para o outro em sua cobertura, cercada por recortes de jornais sobre Arthur e Catarina. As últimas colunas sociais os chamavam de o mais inspirador romance de São Paulo. Isso a deixava doente. Eles têm que ter uma fraqueza, murmurou ela, examinando os artigos novamente.
Então ela viu uma pequena menção de Catarina visitando um abrigo para mulheres na zona sul do Rio de Janeiro. Seus olhos brilharam com uma inspiração cruel. Enquanto isso, na mansão Pereira, os preparativos para o baile beneficente Pereira estavam a todo vapor. Catarina estava sentada no jardim com Luísa, revisando a apresentação da fundação. Já temos promessas de doação de mais de 2 milhões de reais, disse Luísa animada. Sua história realmente tocou as pessoas. Até mesmo alguns membros da diretoria do Clube de Campo de São Paulo estão doando. Eu ainda não consigo acreditar. Catarina olhou ao redor do belo jardim. Um mês atrás eu estava arrumando flores para essas pessoas. Agora estou dirigindo uma fundação. E namorando o solteiro mais cobiçado de São Paulo, Luísa brincou. Falando nisso, Arthur tem agido de forma estranha ultimamente. Todo secreto. Antes que Catarina pudesse responder, Sandra apareceu. Senhorita Silva, tem alguém aqui para vê-la. Diz que é do seu antigo abrigo. Catarina seguiu Sandra até a porta da frente, onde uma mulher magra de roupas desgastadas esperava. Júlia, o que há de errado? É o abrigo, disse Júlia, torcendo as mãos. Eles estão fechando na próxima semana. Algum incorporador comprou o prédio. O quê? Não, eles não podem. Catarina pegou seu casaco. Eu tenho que ver isso por mim mesma. Devo dizer ao Sr. Pereira onde você foi? Perguntou Sandra. Ele está em reuniões o dia todo. Estarei de volta antes do jantar. Mas quando o táxi de Catarina se afastou, Júlia fez uma ligação. Ela está a caminho. Exatamente como você planejou, senhorita Almeida. Em seu escritório, Arthur estava realmente em reuniões, mas não do tipo que Catarina imaginava. Ele estava sentado com o principal joalheiro da cidade, examinando anéis de diamante. Este aqui, disse ele finalmente, selecionando um design, único que misturava elementos modernos e clássicos. É elegante, mas sem pretensão, como ela. Os jornais vão enlouquecer, alertou Sandra. CEO pede a mão de uma mulher sem teto após apenas um mês? Eu não me importo mais. Arthur sorriu, guardando a caixa do anel. Quando se sabe, se sabe. Helena observou essa cena da porta, seu coração partido. Pela primeira vez, ela viu alegria verdadeira no rosto de seu filho. Mas velhos preconceitos morrem com dificuldade. Arthur, disse ela entrando no escritório, antes de você fazer isso, há algo que você deve saber. Eu estive errada sobre muitas coisas. Ele a olhou com suspeita. Continue. Eu estava tão focada em proteger a posição da nossa família que não consegui ver o que Catarina estava te dando a todos nós. Ela respirou fundo. Se você a ama, se ela te faz feliz, você tem minha bênção. Arthur encarou sua mãe chocado. O que mudou sua opinião? Vê-la construindo essa fundação, ver como ela ajudou as pessoas, apesar de tudo o que a submetemos. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ela é exatamente o que esta família precisa. Alguém que se lembra de onde veio. Enquanto isso, Catarina chegou ao abrigo, mas algo parecia errado. O lugar estava vazio, sem funcionários, sem moradores. Então ela ouviu uma porta trancar atrás dela. Olá, Catarina. Beatriz saiu das sombras. Vamos ter uma conversa franca. Mulher para mulher. Isso foi uma armadilha. A voz de Catarina estava calma, mas seu coração batia forte. Garota esperta. Beatriz circulou ela como um tubarão. Aqui está o negócio. Arthur vai pedir sua mão em casamento no baile beneficente. Pereira. Sim, eu tenho minhas fontes. Mas você vai dizer não. Você vai rejeitá-lo publicamente e deixar São Paulo. Ou o quê? Beatriz sorriu friamente. Ou todas as mulheres que já ficaram neste abrigo se verão em uma lista negra, sem empregos, sem moradia, sem ajuda. Você sabe como é fácil. Cair pelas rachaduras nesta cidade. Catarina sentiu o sangue drenar do seu rosto. Você não faria isso. Tente-me. Você tem até o baile para decidir. As vidas delas ou sua felicidade. Escolha sabiamente. De volta à mansão, Arthur estava começando a se preocupar. Ela deveria ter voltado até agora. Ele tentou ligar, mas o telefone de Catarina foi direto para a caixa postal. Ao anoitecer, sua preocupação se transformou em medo. Finalmente, quase à meia-noite, Catarina entrou pela porta. Seu rosto estava pálido, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Onde? Você esteve? Arthur correu até ela. Eu estava prestes a chamar a polícia. Eu precisava de tempo para pensar.
Ela não conseguia olhar em seus olhos. Arthur, acho que precisamos diminuir o ritmo. O quê? Por quê? Por favor. Sua voz quebrou. Apenas confie em mim. Ela fugiu para o andar de cima, deixando Arthur confuso e magoado. Em seu quarto, Catarina sentou-se na janela, lágrimas caindo enquanto ela olhava as luzes da cidade. Em seu telefone estava uma mensagem de Beatriz. Tic-tac, 1 semana até o baile. Faça a escolha certa. A lua subiu sobre São Paulo, lançando sombras sobre segredos e mentiras, amor e sacrifício. Em 1 semana, tudo mudaria. Mas ninguém, nem mesmo Beatriz, poderia prever exatamente como. A semana antes do baile beneficente Pereira pareceu a mais longa da vida de Arthur. Algo estava errado com Catarina. Ela mal falava com ele, evitava ficar sozinha com ele e passava horas no escritório da fundação. Eu não entendo, disse ele a Luísa tomando café. Tudo estava perfeito. Agora ela está se afastando. Luísa observou seu irmão mexendo na caixa do anel que ele carregava em todos os lugares. Você perguntou a ela o que está errado? Ela continua dizendo que está bem, apenas ocupada com os preparativos do baile. Mas Catarina não estava bem. Todas as noites ela ficava acordada, a ameaça de Beatriz ecoando em sua mente. Durante o dia, ela se jogava no trabalho da fundação, visitando abrigos e se reunindo com mulheres cujas vidas poderiam ser destruídas se ela fizesse a escolha errada. Helena também percebeu a mudança. Uma tarde ela encontrou Catarina chorando na sala de música. Minha querida, disse Helena suavemente, o que está te afligindo? Catarina rapidamente enxugou os olhos. Nada, senhora Pereira. Estou bem. Não, você não está. Helena sentou-se ao lado dela no banco do piano. Eu sei que tenho sido difícil, mas eu vejo o quanto você ama meu filho. Que mais importante, eu vejo o quanto ele te ama. Às vezes o amor não é suficiente, Catarina sussurrou. Essa é Beatriz falando, não você. Quando a cabeça de Catarina se ergueu em surpresa, Helena sorriu friamente. Eu também a conheço. Muito bem, com o que ela te ameaçou? Lentamente Catarina contou tudo. A armadilha no abrigo, o ultimato, a escolha impossível. O rosto de Helena endureceu. Aquela pequena vingativa. Ouça-me, Beatriz não tem metade do poder que ela afirma. Mas ela sabe como se aproveitar dos medos das pessoas. Eu não posso arriscar. Aquelas mulheres no abrigo, elas não têm nada. Elas têm você. Helena pegou as mãos de Catarina. E agora elas me têm também. Confie em mim, querida. Beatriz está prestes a aprender o que é poder de verdade. Enquanto isso, Arthur estava em seu escritório, olhando para o anel, quando Sandra entrou correndo. Senhor, há algo que o senhor precisa ver. Ela entregou-lhe seu tablet, mostrando imagens de segurança do abrigo no dia em que Catarina desapareceu. Seu sangue gelou ao ver Beatriz entrando depois dela. Pegue tudo sobre aquele prédio, ordenou ele. Documentos de propriedade, contratos de compra e venda, tudo. Já fiz, senhor. Os olhos de Sandra brilharam. O incorporador que supostamente o comprou? Empresa de fachada de propriedade do pai de Beatriz. Arthur pegou seu telefone, mas Sandra o interrompeu. Espere, tem mais, veja quem acabou de chegar. Na gravação de segurança, Helena Pereira entrava no abrigo, seus saltos de grife clicando no chão de concreto. Ela carregava um envelope grande. Do outro lado da cidade, Beatriz estava almoçando com suas amigas da alta sociedade quando Helena deslizou para a cadeira vazia em sua mesa. Olá, querida. O sorriso de Helena era afiado como uma navalha. Precisamos conversar sobre o abrigo. Não tenho ideia do que você quer dizer, disse Beatriz tranquilamente. Olá, querida. O sorriso de Helena era afiado como uma navalha. Precisamos conversar sobre o abrigo. Não tenho ideia do que você quer dizer, disse Beatriz tranquilamente. Ela abriu seu envelope e começou a espalhar papéis. Documentos de propriedade, transferências bancárias, e-mails sobre inclusão de mulheres sem teto em lista negra. Meu Deus, imagine se a imprensa tivesse acesso a isso. O rosto de Beatriz ficou branco. Você está blefando. Experimente. Você esquece, querida. Eu te ensinei tudo o que você sabe sobre guerra social, mas nem tudo o que eu sei. De volta à mansão, Catarina estava no jardim quando Arthur a encontrou. Por que você não me contou sobre a ameaça de Beatriz? Ela se virou. Como você... Não importa. O que importa
É você achar que precisava lidar com isso sozinha. Ele a puxou para seus braços. Você não sabe até agora. Suas lutas são minhas lutas. Eu estava tentando protegê-las. Ela sussurrou contra o peito dele. As mulheres do abrigo estão seguras. Mãe está lidando com Beatriz e a fundação está criando um programa para garantir que ninguém mais possa incluí-las em listas negras novamente. Catarina olhou para ele através das lágrimas. Sua mãe? Aparentemente ela agora faz parte do Time Catarina. Ele sorriu. Ela disse que você a ensinou que a verdadeira classe significa defender as pessoas que não podem se defender. Pela primeira vez em dias, Catarina sorriu de verdade. Não acredito que ela fez isso por mim. Nós faríamos qualquer coisa por você. Arthur respirou fundo, sua mão indo para o bolso. Catarina, eu... Não! Ela colocou os dedos nos lábios dele. Ainda não. Me peça no baile como você planejou. Quero me lembrar de cada detalhe quando eu disser sim. Seus olhos se iluminaram. Quando você disser sim, ela o beijou suavemente. Você realmente achou que eu poderia dizer outra coisa? Dentro da casa, Helena estava ao telefone. Está resolvido. Beatriz não será mais um problema. O que você fez? Perguntou Luísa. Digamos apenas que ela está tirando férias prolongadas, longe de São Paulo. Helena observou pela janela Arthur e Catarina caminhando pelo jardim de mãos dadas. Eu tinha que proteger minha futura nora, não é? O baile beneficente Pereira estava há 2 dias. O vestido de Catarina estava pendurado pronto em seu quarto. Uma criação deslumbrante dos melhores estilistas de Arthur. A apresentação da fundação estava preparada. Tudo estava perfeito. Mas ninguém viu Júlia, a mulher do abrigo, encontrando-se com uma Beatriz desesperada em um bar escuro. Uma última chance, disse Beatriz empurrando um envelope pela mesa. E desta vez, nós os destruímos ambos. A mansão Pereira brilhava como um castelo de conto de fadas na noite do baile beneficente. Lustres de cristal brilhavam, champanhe fluía e a elite de São Paulo enchia o salão de baile com suas melhores roupas. Na suíte azul, Luísa ajudou Catarina a vestir seu vestido, uma criação deslumbrante em azul escuro com estrelas prateadas que pareciam flutuar, enquanto ela se movia. Arthur vai desmaiar quando te ver. Luísa sorriu ajustando a saia do vestido. Se Beatriz não arruinar tudo primeiro. Catarina tocou os brincos de diamante que Arthur lhe dera, suas primeiras joias de verdade. Beatriz foi controlada, lembra? Esta noite é sua noite. Embaixo, Arthur andava nervosamente, a caixa do anel pesada em seu bolso. A apresentação da fundação viria primeiro, depois a dança, e então, à meia-noite, sob as luzes do jardim, ele faria o pedido. Helena se aproximou dele, elegante em cinza prateado. Querido, você está criando um caminho no mármore. E se ela vai dizer sim. Helena apertou o braço dele. Agora pare de se agitar. Você parece um colegial em seu primeiro baile. Os convidados estavam chegando em peso. Os membros da diretoria do Clube de Campo de São Paulo, as matriarcas da sociedade, os líderes empresariais, todos curiosos para ver a mulher que havia capturado o coração de Arthur Pereira. E então Catarina apareceu no topo da escada. A sala ficou em silêncio. Ela era radiante, majestosa, sua elegância simples colocando à vergonha o vestido de estilista de todas as outras mulheres. Enquanto ela descia, Arthur se moveu para encontrá-la tomando sua mão. Você é linda, ele sussurrou. Senhoras e senhores, anunciou o apresentador. Senhorita Catarina Silva, diretora da Fundação Catarina Silva Pereira para Empoderamento Feminino. Aplausos encheram a sala. Aplausos genuínos, não o tipo educado da sociedade. Catarina os havia conquistado um por um com sua graça e determinação. A apresentação da fundação foi um triunfo. Catarina falou de coração sobre segundas chances e o poder da comunidade. Quando ela terminou, as promessas de doação haviam dobrado. Dance comigo, disse Arthur, guiando-a para a pista enquanto a orquestra começava a tocar. Eles valsaram juntos, perdidos em seu próprio mundo. Até mesmo os fotógrafos da sociedade pararam de tirar fotos, envolvidos no romance do momento. Mas nas sombras, Júlia, do abrigo, observava, o envelope de Beatriz queimando em sua bolsa. O plano era simples, esperar até o pedido de Arthur. Então expor tudo. Só que não estava indo de acordo com o plano.
Enquanto Júlia observava Catarina dançar, via a alegria e o amor irradiando de seu rosto, algo se quebrou dentro dela. Eu não posso fazer isso, ela sussurrou, tirando seu telefone. Desculpe, senhora Almeida. Encontre outra pessoa. A voz de Beatriz era gelada. Demasiado tarde, plano B. A música parou. A própria Beatriz entrou no salão de baile, vestindo vermelho sangue e carregando um microfone. Senhoras e senhores, anunciou ela, sua voz ecoando. Antes que meu ex-noivo faça sua grande proposta, acho que vocês deveriam saber a verdade. Arthur começou a avançar, mas Catarina apertou a mão dele. Não, deixe-a falar. Todo esse romance de conto de fadas é uma mentira. O sorriso de Beatriz era cruel. Começou como uma aposta. Arthur apostou que poderia transformar qualquer mulher sem teto em uma dama da sociedade. Catarina era apenas um peão em seu jogo de vingança contra mim. A multidão murmurou. Beatriz continuou. E a doce e inocente Catarina? Ela entrou na brincadeira pelo dinheiro, assim como ela brincou com outros homens ricos antes. Chega! A voz de Helena cortou os sussurros. Beatriz, saia agora, ou eu divulgo tudo o que tenho sobre você. Tudo. Mas Beatriz sacou seu trunfo. Uma gravação em seu telefone. A voz embriagada de Arthur do baile da Vogue. Aposto que posso pegar qualquer mulher, e transformá-la em uma dama da sociedade melhor do que Beatriz jamais foi. Catarina deu um passo à frente, seu rosto calmo. Você terminou? Beatriz hesitou. Essa não era a reação que ela esperava. Sim, começou como uma aposta. A voz de Catarina ecoou claramente pela sala silenciosa. Arthur estava magoado e com raiva, e ele fez uma aposta estúpida. Mas algo maravilhoso aconteceu em vez disso. Ela se virou para encarar a multidão. Nós nos apaixonamos. Amor de verdade, do tipo que te muda, que te faz querer ser melhor, que te dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Até mesmo pessoas que tentam te derrubar por ciúme e rancor. Arthur se moveu para o lado dela, pegando sua mão. A fundação não fazia parte da aposta. Catarina continuou. Isso veio do meu coração, de saber como é precisar de ajuda e não ter para onde ir. E cada um de vocês nesta sala ajudou a torná-la realidade. Ela olhou para Beatriz com pena. Você queria nos destruir. Em vez disso, você apenas provou por que este trabalho é tão importante. Porque pessoas machucadas machucam pessoas, e o ciclo tem que parar em algum lugar. A sala explodiu em aplausos. Beatriz ficou parada enquanto Helena pegava o microfone de sua mão. Acredito que seja a hora de suas férias prolongadas começarem, disse Helena suavemente. O carro está esperando lá fora. Enquanto Beatriz fugia do salão de baile, Arthur se voltou para Catarina. Tudo estava errado. A hora, o drama. Mas seu coração não conseguia esperar mais um momento. Ele caiu de joelhos. A multidão ofegou, e naquele momento perfeito e imperfeito, o tempo parou. O salão de baile ficou silencioso enquanto Arthur ajoelhava-se diante de Catarina, levantando um anel que brilhava como luz de estrelas. Eu tinha um discurso inteiro preparado, disse ele, sua voz rouca de emoção, sobre como você mudou minha vida, meu coração, meu mundo inteiro. Mas a verdade é simples. Ele respirou fundo. Catarina Silva, eu te amo. Você quer se casar comigo? Lágrimas brilhavam nos olhos de Catarina. Ela olhou ao redor do salão, para o sorriso encorajador de Helena, para o sorriso animado de Luísa, para todos os rostos da sociedade que antes pareciam tão estranhos e agora olhavam com calor genuíno. Sim, ela sussurrou. Então, mais alto, sim. A multidão explodiu em comemorações enquanto Arthur colocava o anel em seu dedo e a puxava para um beijo. A orquestra começou a tocar e pétalas de flores caíram do teto, o toque secreto de Luísa. Mas a noite ainda não havia terminado. Se eu puder, disse Catarina, tomando a mão de Arthur e o guiando para o grande piano no canto. Eu tenho algo para você também. Ela sentou-se ao piano, seu vestido azul escuro fluindo ao redor dela como água estrelada. A sala ficou quieta novamente, enquanto seus dedos tocavam as teclas. A música que encheu o salão de baile era algo totalmente novo, uma peça que ela havia composto, combinando treinamento clássico e emoção crua. Ela contou sua história em notas e harmonias. A aposta, as lições, o amor, as lutas e o triunfo. Quando ela terminou,
Não havia um olho seco na casa. Arthur a ajudou a levantar e a beijou novamente, sem se importar quem visse. Foi lindo, ele sussurrou. Como você? Eu chamo de da aposta ao para sempre. Ela sorriu. Eu tenho trabalhado nisso todas as noites na sala de música. Helena deu um passo à frente, enxugando os olhos. Minha querida, eu fui terrível com você. Você pode me perdoar? Você já provou seu valor, disse Catarina, abraçando sua futura sogra. Quando mais importava, você escolheu o amor em vez do preconceito. A festa continuou até tarde. Da noite, a fundação recebeu mais promessas do que jamais haviam sonhado ser possível. As colunas sociais chamariam de a noite mais romântica da história de São Paulo. 6 meses depois, Catarina estava na suíte azul novamente, desta vez em um vestido de noiva. A fundação estava prosperando, tendo ajudado dezenas de mulheres a sair das ruas e para novas vidas. O clube de campo a havia eleito para sua diretoria, sua primeira membro negra. E Beatriz? Ela estava em algum lugar na Europa, aprendendo que dinheiro não compra felicidade. Pronta? Perguntou Luísa, ajustando o véu de Catarina. Mais do que pronta. O jardim foi transformado em uma maravilha de flores, muitas arranjadas, pela própria Catarina. Quando a marcha nupcial começou, ela deu seu primeiro passo em direção ao para sempre. Arthur esperava no altar, olhando para ela como se ela fosse um milagre. De certa forma, ela era. Um milagre que começou com uma aposta embriagada e terminou com um amor que mudou todos que tocou. Amados, o ministro começou, mas Catarina mal ouviu as palavras. Ela estava perdida nos olhos de Arthur, no futuro que eles construiriam juntos. Seus votos eram simples, mas profundos, sem palavras extravagantes, apenas promessas do coração. Quando Arthur beijou sua noiva, os aplausos podiam ser ouvidos até a região central de São Paulo. Na recepção, Catarina tocou sua composição novamente, mas desta vez ela tinha um novo final, cheio de alegria e promessa. Arthur a surpreendeu sentando-se ao lado dela no banco, tocando uma melodia simples que ele havia aprendido em segredo apenas para ela. Eu te amo, senhora Pereira, disse ele suavemente. Eu também te amo. Ela sorriu. Mas estou mantendo Silva para meu trabalho na fundação. Espero que você não se importe. Eu não teria de outra forma. Mais tarde naquela noite, eles dançaram sob as estrelas, cercados por amigos e familiares. Família de verdade, do tipo que é forjada por amor e aceitação, não apenas sangue e tradição. Helena ergueu sua taça para um brinde. Para, meus filhos, todos eles. Obrigado por ensinar a uma velha que a verdadeira classe não tem nada a ver com cor ou dinheiro. É sobre o tamanho do seu coração. 1 ano depois, Catarina estava em seu escritório na fundação, uma mão descansando em sua barriga crescente enquanto ela revisava histórias de sucesso. Uma foto em sua mesa mostrava ela e Arthur no novo prédio do abrigo, agora renomeado Centro Catarina Silva Pereira, para empoderamento feminino. As colunas sociais ainda escreviam sobre eles, mas não como um escândalo ou uma história de Cinderela. Eles eram simplesmente Arthur e Catarina, um casal poderoso usando sua influência para mudar vidas, uma pessoa de cada vez. E todas as noites na sala de música de sua casa, Catarina ainda tocava sua música. Mas agora ela tinha muitos novos versos, cada um capítulo em sua história de amor contínua. A aposta foi há muito esquecida, transformada em algo muito mais valioso, um legado de amor, aceitação e o poder de ver além das diferenças superficiais para o coração interior. Enquanto o sol se punha sobre a região central de São Paulo, Catarina sentiu seu bebê chutar e sorriu. Seu filho cresceria em um mundo um pouco melhor do que aquele que ela conhecia. Um mundo onde apostas podem se tornar bênçãos e o amor pode superar qualquer divisão. E esse foi o melhor final feliz de todos. Fim.